segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meu irmão, eu não tenho que pensar além do que convém de mim mesmo. Você não tem que pensar além do que convém acerca de você mesmo. Nem para cima e nem para baixo. O problema está justamente aí, irmão. O problema está justamente aí. Você, de um lado, e o diabo, eu já falei isso aqui, o diabo ele é extremista. De um lado, tem aquelas pessoas que pensam que são demais. E do outro lado, tem aquelas pessoas que pensam que são de menos. O diabo trabalha nas extremidades. Ele está sempre tentando levar as pessoas para os extremos. Ele tenta levar as pessoas para o extremo de orgulho, fazendo as pessoas pensarem que elas são a última Coca-Cola do deserto. Por outro lado, ele tenta levar a outras pessoas ao outro extremo da autocomiseração. Aquela pessoa que acha que é a pior do mundo, que não é digna de nada, que não deve e não pode receber nada, que não é amada, que é odiada, e por aí vai. O diabo está sempre trabalhando assim. Ora levando uma pessoa para o extremo da arrogância, ora levando a pessoa para o outro extremo da... sabe? Uma pessoa que se acha a pior das piores. Hein? Tem aquele que se acha o melhor dos melhores. O diabo está trabalhando lá. E tem aquele que se acha o pior dos piores. O diabo também está trabalhando lá. O problema é manter esse equilíbrio. E a terceira lição tem tudo a ver com isso também. A terceira lição é que nós devemos estar atentos para este perigo. O perigo de receber glória e não transferi-la a quem de direito, ou seja, ao próprio Deus. Está no versículo 23. Que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Ele foi comido de verme e morreu, porque não deu a glória devida a Deus. Aí tem gente que nesse texto aqui pensa que esse dar glória a Deus significa dizer glória a Deus. Como eu já falei para vocês, um dia eu estava num culto, nem todos ouviram. Uma vez eu estava num culto, numa outra igreja, numa outra denominação, e lá estava o pregador chamando o povo para dar glória. E dizia assim: dê glória a Deus, irmão, dê glória a Deus, porque se der glória recebe vitória, se não der glória não recebe vitória, e dê glória, e dê glória, e dê glória. E eu estou lá ouvindo a pregação quieto na minha. Ele vira e diz assim: irmãos, aqui nesta manhã, nesta igreja, tem crente Herodes. Eu entendi, eu falei assim: crente Herodes? Eu tinha ouvido falar nisso, crente Herodes. O que significa crente Herodes? Aí ele falou assim: crente Herodes, irmão, é aquele crente que não dá glória a Deus. Então, se você não dá glória a Deus, você é crente Herodes. Dá glória a Deus aí, irmão. Mas você pode dar glória a Deus e ainda assim estar cheio de soberba dentro de você. Você pode ficar gritando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e estar cheio de si. Você pode ficar gritando glória a Deus, mas você está recebendo glória para você. Você pode estar pedindo aplauso para Deus, mas está recebendo aplauso para você. Então cuidado com isso. É muito perigoso lidar com a glória de Deus. Até porque, irmãos, cada um de nós tem alguma coisa para ser elogiado, sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Se você disser que não, é porque você está naquele extremo lá que eu falei. Eu sou o pior dos piores. E se você disser claro que sim, talvez esteja não, cuidado. Do outro lado. Cuidado. Responda simplesmente sim. Amém?
Você tem alguma coisa de bom em você. E talvez não seja só uma coisa, talvez sejam outras tantas coisas. E as pessoas veem isso e comunicam isso para você. Alguém chega e diz assim: você é bonito. Hã? Alguém chega e diz: você é bonita. Alguém chega e diz assim: você é inteligente. Alguém chega e diz assim: você é uma pessoa sábia. Alguém chega para você e diz assim: você é uma pessoa honesta. Olha, nunca vi uma pessoa, e tem gente que é mestre em elogiar, já reparou? Tem gente que é mestre em elogiar, não tem razão para elogiar, mas a pessoa ainda assim arruma. É ou não é verdade? Está sempre vendo o melhor dos melhores. Igual aquele sujeito que sempre elogiava tudo, tudo falava bem, tudo sempre via o lado bom da história, e o povo começou a se encher daquilo, e um dia, na frente da igreja, o cachorro foi atropelado, a cabeça do cachorro soltou do corpo, capotou assim, veio parar perto da igreja, aquela boca aberta do cachorro assim. Aí os caras disseram, os irmãos disseram assim: agora chega o fulano, que eu quero ver o que ele vai dizer dessa cena miserável e desgraçada que a gente está vendo. Quero ver o que de bom que ele vai ver. O camarada chegou, olhou e disse assim: o que de bom você está vendo naquilo ali agora, fulano? Você que sempre tem alguma coisa para elogiar, vê se tu vê alguma coisa boa. O cara olhou e disse assim: nunca vi dentes tão bons. Tem gente que sempre tem um elogio para arrancar, sempre tem uma coisa boa para ver, ainda que ninguém esteja vendo, não é? A pessoa chega e diz assim: teu cabelo é bonito, isso aqui é cabelo bom, hein? Né, irmão? Começa a mexer no teu cabelo assim, né? Isso aqui é cabelo bonito, isso aqui é cabelo, o que é isso? Hã? Você trabalha bem? Hã? Você trabalha bem, você sempre faz o seu trabalho com excelência. Ah, você é uma pessoa tão amável, você é um doce de pessoa. Hã? Duas pessoas foram analisadas nos Estados Unidos. E uma repórter teve a oportunidade de entrevistar esses dois homens. E eram inimigos entre si, inimigos políticos, mas eram homens capazes, homens honestos, homens de boa fama. E essa repórter foi, conversou com o primeiro, depois ela foi, entrevistou o segundo, e agora ela foi entrevistada. E ela foi, na entrevista dela, perguntaram para ela assim: escuta, você teve a honra de entrevistar duas das pessoas mais requisitadas, mais faladas atualmente nos Estados Unidos. O que você tem a dizer a respeito delas duas? Aí ela disse assim: o primeiro, citou o nome, ela disse assim: o primeiro, olha, que homem é aquele espetacular. Quando eu saí da entrevista, eu tive a impressão de ter conversado com o homem mais inteligente da face da terra. Aí ela virou e falou assim: agora o segundo ainda era melhor. Falei assim: como assim? Se você teve a impressão de ter conversado com um homem mais inteligente da face da terra, como é que o segundo foi ainda melhor? Por que você está dizendo isso? Ela diz assim: porque o segundo homem, quando eu saí da sala dele, eu tive a impressão, pelas coisas que ele falou, que eu era a pessoa mais inteligente da terra. Então, meu irmão, quando você recebe um elogio, não precisa ficar chateado, não precisa ficar sem jeito, não precisa ficar preocupado
se vai ser comido de bicho, só porque você recebeu um elogio de alguém que chegou e viu alguma coisa em você e falou com sinceridade. Não precisa ficar preocupado, mas meu irmão, minha irmã, eu e você temos que ter um cuidado de reconhecer que tudo isso foi graças a Deus. Se você tem um cabelo bonito, dê graças a Deus. Você tem um cabelo bom, dê graças a Deus. Pastor, como é que é esse negócio de cabelo bom? Cheguei uma vez no barbeiro. Eu corto o cabelo com um cabeleireiro. Se eu disser que ele é barbeiro, ele fica irado. E ele diz assim, nele não foi esse, foi um outro. Eu cortava o cabelo com ele. E aí quando ele chegou, ele falou assim, como é que você quer que corte seu cabelo? Eu falei assim, corta de qualquer jeito, esse cabelo ruim. Aí ele virou para mim e falou assim, cabelo ruim é que não fica em cima da cabeça, rapaz. Aí de lá pra cá eu comecei a mudar meu pensamento sobre o meu cabelo. O cabelo não é tão ruim assim. Embora já tenha caído um pouquinho aqui atrás, uns ruinzinhos aqui. Você tem cabelo bom? Dê graças a Deus pelo seu cabelo. Você tem uma roupa bonita? Você se veste bem? Você tem um bom gosto? Hein? Você tem um bom gosto para se vestir? Dê glória a Deus. Hein? Você é uma pessoa sábia. As pessoas olham para você e dizem, você é uma pessoa sábia. Dê glória a Deus. Hein? Não é verdade? Dê glória a Deus não significa ficar dizendo glória a Deus. Você pode dizer assim, graças a Deus, veio dele. Você é uma pessoa que sabe administrar tudo que chega na tua mão. Você é um líder. Dê graças a Deus. Diga, foi por causa dele. Foi por causa dele. Sabe por que você está me elogiando? Por causa dele. O problema é quando a pessoa recebe o elogio e começa a se achar, começa a achar que é graças a ela, que é por causa dela, é porque ela está fazendo acontecer. Aí é que a desgraça acontece. Quando a pessoa não consegue dar a glória devida a ele, a reconhecer que a glória dele é por causa dele, foi ele que transferiu para mim tudo que eu tenho de bom. Então quando alguém te elogiar, você diga assim, muito obrigado, mas é graças a Deus. Muito obrigado, mas foi por causa de Deus. Você está vendo isso porque foi Deus que me deu, Deus que colocou isso em mim. Amém, irmão? Amém. Eu conheço um homem de Deus que já faz alguns anos que eu não falo com ele. Um dia eu pretendo trazê-lo aqui ainda, ou aqui ou lá na nova igreja quando estiver começando, porque ele escandaliza muitas pessoas pela maneira como Deus trabalha na vida dele. E esse homem um dia foi usado por Deus, não foi a primeira vez, mas um dia ele foi usado por Deus nos Estados Unidos para levantar uma pessoa da cadeira de roda em nome de Jesus. E quando isso aconteceu, o pastor dele, que estava com ele, percebeu que ele, por alguns instantes, por alguns momentos, começou a se sentir. Era uma pessoa que estava na cadeira de rodas já há algum tempo. E naquele momento em que ele orou, deu a mão para aquela pessoa, a pessoa levantou da cadeira de rodas. Depois de muitos anos sem andar, a pessoa começou a andar. Deus efetuou uma cura extraordinária. Não foi necessário mais cadeira de rodas na vida daquela pessoa. E naquele dia, naquela hora, ele sentiu algo. Eu acho que quando os milagres começam a acontecer, Satanás também vem junto para perturbar, para dizer, isso você está podendo, hein? Olha o que você fez. O pastor dele virou para ele e falou assim, repita comigo, não fui eu que fiz isso. Ele disse, o que foi? Ele falou, repita comigo,
não fui eu que fiz isso. Aí, não fui eu que fiz isso. Assim não. Repita do jeito que eu estou falando. Não fui eu que fiz isso. Ele disse, não fui eu que fiz isso. Eles foram dormir. No dia seguinte, ele abriu os olhos. Você já acordou com alguém olhando para você, irmão? Já? Ele acordou com o pastor olhando para ele assim, ó, na cara dele. Ele, vai! Aí ele falou, diga comigo, não fui eu que fiz aquilo. Vai, pastor, não fui eu que fiz aquilo. Durante o dia, ele andava com ele. E ele falava o tempo todo, repita comigo, não fui eu que fiz aquilo. Ele, já sei, não fui eu que fiz aquilo. Daqui a pouco o pastor olhava para ele e dizia assim, já sei, não fui eu que fiz aquilo. Sabe por que o pastor tem que ter esse cuidado, irmão? Porque a gente tem essa tendência. E é por isso que muitas vezes Deus não concede certas coisas para as pessoas que não estão preparadas para receber, para que elas não venham puxar maldição para si, não venham se tornar satânicas. Pastor, pode uma pessoa ser usada por Deus e ao mesmo tempo se deixar ser usada por Satanás? Pode, se ela não for uma pessoa humilde, se ela não entender esse princípio que você está entendendo hoje, irmão. A pessoa pode ser usada por Deus e daqui a pouco se deixar ser usada pelo diabo. É só você olhar, por exemplo, de Pedro. Pedro estava juntamente com seus amigos, discípulos em volta de Jesus. E Jesus começa a perguntar para eles assim, quem dizem os homens que eu sou? Uns disseram, olha, uns estão dizendo Jeremias, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é um dos profetas. E Jesus perguntou assim para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se aprumou e disse, com toda a humildade, Pedro disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro disse, aleluia! Estou podendo. Ele não falou, mas certamente ele pensou. Sabe por quê? Porque logo no capítulo seguinte, Jesus diz assim, olha, eu vou ser crucificado, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, ele vai ser castigado, açoitado, crucificado. Aí Pedro, que antes tinha se manifestado com humildade, agora já estava se achando. Chega Jesus e diz assim, mestre, vem cá. Como é que é? O que você falou? Você falar tudo de novo, Pedro? Pedro começou a repreender Jesus. De modo nenhum isso te acontecerá. Que é isso, mestre? Isso é coisa que se diga? Como é que você não fala um negócio desse? Aí Jesus vira para ele e diz assim, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Está vendo? Pedro tinha acabado de ser usado por Deus, tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus elogiou ele dizendo, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. E daqui a pouco ele se sentiu, e agora já estava sendo usado pelo diabo. É isso que eu e você temos que tomar cuidado. A gente pode ser usado por Deus, mas ao mesmo tempo que a gente está sendo usado por Deus, tem que vigiar todo instante para Satanás não querer nos usar, não querer usar a nossa boca, não querer trazer vanglória ao nosso coração, não querer nos tornar pessoas soberbas, cheias de nós mesmos. Quem está me entendendo, diga eu estou entendendo. Quem está me entendendo, diga eu vou levar essa palavra para casa.
Glória a Deus. Então leve, meu irmão, essa palavra de Deus para você. Deus te abençoe. Amém.